Nos últimos dias, o mundo passou a falar mais sobre a questão de assédio sexual depois da campanha #MeToo nos Estados Unidos. Nós vamos ver uma entrevista com a repórter Fernanda Ribeiro. Hollywood nunca mais vai se esquecer. No início do mês, durante a premiação do Globo de Ouro, atores e atrizes vestiram preto como protesto contra as denúncias de assédio sexual feitas no ano passado. A manifestação ganhou posicionamento europeu. Um grupo de mulheres francesas, incluindo a atriz Catherine Deneuve, classificou a ação como puritana. A atriz não admitiu a violação como crime. Assim como nessa ocasião, muita gente tem opiniões opostas quando o assunto é assédio. Em muitos casos fica o questionamento: como encarar essa situação? Bom, para começar, o melhor seria falar sobre o assunto, esclarecer. Por isso a gente veio conversar com o padre Joãozinho, que é doutor em teologia. Padre, por que isso é tão prejudicial? O assédio, ele tem uma raiz, de onde brota o delito, eu diria até o crime, que é uma relação de poder distorcida. Não é? Você tem a sua vontade, eu tenho a minha vontade, você tem o seu universo, eu tenho o meu universo. Para que essas duas vontades se encontrem, em qualquer sentido, seja trabalhista, seja artístico ou até mesmo sexual, é preciso que haja um acordo de vontades. E quando há uma sincronia entre as vontades, eu imponho a minha vontade sobre você, aí se caracteriza o assédio. Ele pode chegar até um extremo de se tornar uma conjunção carnal, então a gente chama de estupro. Esses casos acontecem no Brasil a todo tempo, infelizmente, né? Relatos de mulheres no transporte público e também de homens que passaram por esse constrangimento. Como a sociedade deve se comportar nesse caso, né? A questão da relação entre homens e mulheres está havendo um avanço civilizacional. Só que, claro que tem o movimento do pêndulo. Existem aqueles que, então, consideram qualquer sorriso, qualquer palavra, quase um estupro. Então é preciso aqui um equilíbrio. A sociedade tem esse movimento do pêndulo e os exagerados estão de plantão. Então é preciso ter o equilíbrio, mas não abrir guarda da lei que está certa, ela é severa e deve ser mesmo, porque não se pode admitir uma relação de poder em que uma pessoa imponha a sua sensualidade sobre a outra sem que isso tenha a adesão daquela pessoa. Padre, e o que a igreja espera dessa sociedade? O respeito, em primeiro lugar, entre o homem e a mulher? A igreja, ela acredita na força da verdade. Como diz o Evangelho de João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda generalização não é inteligente. A gente não pode dizer assim, o feminismo. Não. Qual tipo de feminismo, com que autora, que frase ela falou? E aí, quando a gente coloca a verdade em pratos limpos, a coisa fica mais serena e a gente tende a sair das polarizações e chegar ao equilíbrio. Assim como diziam os latinos, in medium virtus est. Ou seja, no meio, no ponto de equilíbrio, no fiel da balança, ali está a virtude. A virtude não está nos extremos, nas polarizações. E nós precisamos de uma sociedade mais ponderada, uma sociedade que acredite que a virtude está no meio.